Hoje a gente vai resolver o vestibular da Universidade Federal do Paraná, que foi domingo, né? Eu vou resolver a prova de Química aí com vocês. E a minha humilde opinião assim, sobre essa prova é que ela estava uma prova muito mais assustadora do que difícil propriamente dita. Então, se você olhou ali, tipo, ficou com um pouco de medo assim na primeira impressão quando viu as questões, se você respirasse fundo, ali trocasse uma ideia, ali tomasse uma cervejinha com a questão no caso, você conseguiria resolver sem grandes problemas, porque foi uma prova que valorizou o aluno que estudou, na minha opinião. E eu vou mostrar isso para você agora aí, na resolução desses exercícios aí. E a gente vai começar pelo exercício número 37, que diz o seguinte: reza a lenda, correm boatos que gelo de fogo, escondido em permafrost, é a fonte de energia do futuro. Conhecido como gelo que arde, o hidrato de metano consiste em cristais de gelos com gás preso em seu interior. Eles são formados a partir de uma combinação de temperaturas baixas e pressão elevada, e são encontrados no limite das plataformas continentais, onde o leito marinho entra em súbito declive até chegar ao fundo do oceano. Acredita-se que as reservas dessas substâncias sejam gigantescas. A estimativa é de que haja mais energia armazenada em hidrato de metano do que na soma de todo o petróleo, gás e carvão do mundo. Ao reduzir a pressão ou elevar a temperatura, a substância simplesmente se quebra em água e metano. A substância muito simplesmente se quebra em água e metano, e muito metano no caso aí. 1 metro cúbico do composto libera cerca de 160 metros cúbicos de gás a pressão e temperatura ambiente. Isso aqui é importante para a gente. Então vamos destacar essa informação aqui, ó. Que 1 metro cúbico do composto libera cerca de 160... Opa! Para grifar aqui. 160 metros cúbicos de gás a pressão e temperatura ambiente, o que torna uma fonte de energia altamente intensiva. Então vamos lá. O que a questão nos pede aí? Isso. Diz o seguinte: para armazenar todo o gás do interior de 1 metro cúbico de gelo de fogo num cilindro de 1 metro cúbico a temperatura de 0 graus Celsius, é necessária uma pressão de... Beleza. Se der para cortar para o quadro aí, vamos rabiscar um pouquinho aí o que a gente precisa fazer. Essa questão envolve cálculo e foi a primeira questão de química que caiu aí no vestibular. Então, provavelmente, isso já assustou muita gente aí. Mas não se assuste, porque a gente vai resolver e a questão é relativamente fácil. Ele deu uma constante ali, que era a constante, o R, a constante universal dos gases. Só que assim, gente, sendo bem franco com vocês, a maneira como eu resolvi, eu não usei esse R para nada, assim, tipo, a não ser que tenha uma maneira mais complicada de resolver essa questão, mas eu acho que não é isso que você quer, né? Porque, basicamente, reza a lenda que você tem 3 minutos por questão, toda essa história aí. Então, vamos resolver de uma maneira rápida e simples. Você provavelmente deve lembrar dessa fórmula aqui, ó. A fórmula do P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Fechou? E ele te diz o seguinte, ele te dá uma pressão inicial, certo? Que é a pressão ambiente, ou seja, a nossa pressão aí de 1 atm é a nossa pressão ambiente aí, beleza? Aí nós temos o seguinte, o volume inicial ele falou que liberava 160 metros cúbicos de gás aí. Então, beleza, já que ele diz isso aí, vamos anotar essa informação. 160 metros cúbicos. Fechou? E agora, o que você faz? Eu tenho uma temperatura inicial que ele diz ali também, que é a nossa temperatura ambiente. Ou seja, os nossos, lembrando sempre em Kelvin, tá? Como a temperatura ambiente a gente considera 25 graus Celsius, a gente coloca aqui então como 298 Kelvin. Beleza? Porque o Kelvin, lembra lá, é o C mais 273. Ou seja, a temperatura em graus Celsius, somado 273, você tem a tua temperatura em Kelvin. Beleza? Que é a nossa escala absoluta lá, que não tem valores negativos, né? O 0 Kelvin, então, é a menor temperatura que a gente pode encontrar aí. Fechou. Essa é a nossa situação inicial, o que dá pra gente comparar aqui, o P1, V1, T1. Só que ele quer saber, em um cilindro de 1 metro cúbico, qual que é a pressão que eu vou precisar? A pressão é minha incógnita aqui, é o meu X. Tá? Em um volume de 1 metro cúbico, a uma temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, em 273 Kelvin. Fechado? Agora que eu tenho todos os resultados aqui,
fica muito mais fácil. Virou uma equação simples, eu multiplico cruzado. E eu tenho aqui, então, que 298, peraí, 298x é igual a 273 vezes 160. Beleza? Passando 298 dividindo, eu vou ter 273 vezes 160 divididos por 298. Você faz esse cálculo e você vai chegar em uma resposta de 146,57 atm, que é a nossa pressão que a gente precisaria para esse gás aí ficar na temperatura ambiente em um espaço de 1 metro cúbico de volume. Então, voltando lá para a apostila, vamos ver se a gente acha alguma coisa parecida com 146,57. Tá aí, a resposta, 146, letra B. Fechado? Vamos para a próxima. Diz assim, questão número 38. Águas termais, exploradas em diversos destinos turísticos, brotam naturalmente em fendas rochosas. O aquecimento natural dessas águas, em sua grande maioria, deve-se ao calor liberado em processos radioativos de elementos presentes nos minerais rochosos, que são transferidos para a água no fluxo pelas fendas. O gás radônio é o provável responsável pelo aquecimento de diversas águas termais no Brasil. O radônio 222, no caso aí, esse radioisótopo que a gente está trabalhando, né, se origina do rádio 226, na série do urânio 238, naturalmente presente em granitos. O tempo de meia-vida do radônio, vamos destacar essas informações aí, aqui, ó. O tempo de meia-vida do radônio, ou seja, o T-meio aqui do radônio, é de 3,8 dias. Depois disso, ele se converte, ou seja, se decai em polônio, que por sua vez possui um tempo de meia-vida de 3,1 minutos. Fechado? Então, considerando as informações dadas, considere as seguintes afirmativas. Vamos descer lá. E aqui diz o seguinte. A conversão de radônio 222 em polônio 218 é um processo exotérmico. Veja bem, faz todo sentido. Por quê? Se a gente for analisar aí, a gente está falando de processos que liberam calor. Beleza? Então, basicamente, tudo isso aí vai aquecer, no caso, a água aí, né? Ou seja, essa liberação de calor nada mais é do que um processo exotérmico. Beleza? Porque libera calor. Exo vem de fora, né? Então, ele está colocando calor para fora, está liberando. Beleza? Então, a primeira questão é verdadeira. Agora, veja bem. A número 2 diz o seguinte. A conversão de rádio 226 em radônio 222 emite 4 partículas beta menos. Não. Eu vou te explicar por quê. Corta para o quadro, por favor. Vamos lá. Veja bem. Quando eu bombardeio aqui no caso, o rádio 226. Rádio, massa 226. Beleza? Se acontecer aqui, ó, no caso, emissão de partículas, não bombardeamento, né? Eu vou estar emitindo partículas beta. A minha questão, ela está dizendo o seguinte, que se eu liberar partículas beta, eu vou ter a formação de radônio. Radônio, no caso aqui, que é 222. Por que essa afirmativa é falsa? Porque você vai lembrar que a partícula beta, ela tem essa cara aqui, ó, massa 0 e aqui a carguinha menos 1. Não é bem uma carga, aqui o Z dele é menos 1, né? Então, o que acontece? Na real, você pode ver que a emissão de partículas beta não vai fazer nada com a massa. Beleza? O que ia alterar seria o número atômico. Ou seja, então eu nunca poderia transformar um radionuclídeo de massa 226 em um de massa 222 só pela emissão de partícula beta. Isso não acontece. Beleza? Então, é por isso que essa afirmativa é falsa. Certo? Vamos revisar lá que as nossas partículas radioativas principais são as partículas alfa, beta e gama. E elas têm essa cara aqui, ó, partícula beta, massa igual a 4, Z igual a 2. É o núcleo de hélio que a gente chama. A partícula beta, ela é massa 0, menos 1 no Z aqui. E a gama é 0 e 0. Beleza? Lembrando, partícula alfa, a gente lembra como núcleo de hélio.
partícula beta como um elétron em alta velocidade, beleza? Um elétron aqui por causa da carga negativa, né? E a partícula gama como uma radiação, na verdade. A gente não chama de partícula, a gente fala que é a radiação gama, né? Então, basicamente é isso aí. Voltando lá, a gente já descobriu que a 2 está errada. Em compensação, a 3 diz o seguinte, que no decaimento do urânio ao polônio, 5 partículas alfa são emitidas. Vamos voltar lá para o quadro, então? Beleza, olha a partícula alfa aqui, ó. E vamos fazer uma equação da emissão, aqui no caso do urânio 238, que vai estar emitindo 5 partículas alfa e virando o polônio 218. Beleza? Então o que vai acontecer? Basicamente, lembrando, partícula alfa, como eu já mostrei para vocês aqui, 4 e 2. Fechou? Então, 4 e 2. Já que o urânio está liberando 5 partículas alfa, eu tenho aqui que 5 vezes 4 é 20. E se você pegar esse 238 e tirar 20 da massa dele, que ele está perdendo ao emitir partículas alfa, eu tenho um radioisótopo ali de 218, da massa 218. Ou seja, essa questão aí, ela condiz com a realidade aí no caso, né? Então, a número 3, ela é verdadeira. Voltando lá para a apostila, então, o que nós temos aí? Beleza. Número 3, verdadeira. Agora, olha só, após 3,8 dias da extração da água termal, a concentração de polônio 218 atingirá a metade do valor da concentração inicial de radônio. Após 3,8 dias, não exatamente. A gente viu que o nosso tempo de meia-vida aqui do polônio... Opa! Nosso tempo de meia-vida do polônio... Peraí, tá... Enfim, ele é de 3,1 minutos. Ou seja, não é bem aqui o que acontece, né? Porque aqui o que ele diz é 3,8 dias. Esse é o tempo é outro tempo de meia-vida, do radônio. Aqui ele está dizendo que para atingir a metade da concentração inicial ali do polônio e tudo mais, não é essa a questão, porque basicamente o tempo de meia-vida aqui é outro que ele está citando. Então a 4 está falsa também. Beleza? Então olhando aqui as alternativas, nós vimos que a 1 e a 3 é que são as afirmativas que a gente está procurando aí. Né? Então descendo aqui, somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras, a resposta, o gabarito, é a letra C. Fechado? Então agora nós vamos para a questão número 39, que diz o seguinte. A biodegradação da matéria orgânica produz substâncias úmicas, nas quais os principais componentes são os ácidos úmicos. Estes correspondem a diversas estruturas complexas que possuem, na maioria, substituintes fenólicos e carboxílicos. Além de alterar o pH do meio, também são capazes de se ligar a íons metálicos, formando coloides. Sobre esse tema, considere as seguintes afirmativas. A primeira diz assim, ó. A presença de substâncias úmicas torna o pH menor do que 7. Bom, a gente viu que ali a gente tem a presença de vários ácidos carboxílicos, né? E que eles têm um pKa igual a 4, tudo mais. Os fenóis, eles têm uma relativa acidez também. Então, a gente pode considerar essa afirmativa como verdadeira. Beleza? Por quê? Porque realmente, quando a gente fala em pH menor do que 7, a gente está falando em meio ácido, né? Então, basicamente, essa aqui a gente pode considerar como verdadeira, sim. A número 2 diz o seguinte, ó. A presença de substâncias úmicas ligadas a íons metálicos pode ser detectada pelo turvamento do meio. Fechou? Então, como assim turvamento do meio? A gente viu ali na questão que ela pode formar coloides e tudo mais. E coloides, via de regra, eles são partículas muito grandes, entendeu? Ali em solução. Basicamente, essa complexação com esses íons pode formar precipitados. E quando a gente tem a formação de um precipitado em solução, a gente nota ali no nosso sistema ali reacional que a gente vê um turvamento mesmo. Então, basicamente, por causa da instabilidade ali, ele precipita, ele não fica ali solubilizado, né? Ele precipita e a gente nota isso pelo turvamento ali do meio. Tranquilo? Então, a 2 é verdadeira também. A 3 é o seguinte. O valor medido de pH 6 em uma amostra indica que praticamente todos os substituintes fenólicos estão protonados, enquanto que os substituintes carboxílicos estão desprotonados. Beleza, corta para o quadro, por favor, que agora a gente vai chegar na parte legal da coisa. Que é assim, ó. Aqui, o que acontece?
Agora a gente vai brincar um pouquinho com esse negócio de ionizado, não ionizado. O que vai acontecer? Em primeiro lugar, é importante a gente ter alguns conceitos, e eu vou relembrar você daquela boa e velha equação de Anderson-Hasselbalch. Essa equação, vamos colocar aqui, equação de Anderson-Hasselbalch. Espero que você já tenha ouvido falar dela. É uma equação Hasselbalch. É uma equação muito utilizada aí para a gente utilizar essa noção de se está ionizado, se não está ionizado em determinado pH. Porque basicamente é assim, imaginem ali no caso que a nossa questão, ela nos disse que o composto carboxílico, que a gente vai representar genericamente aqui, ó, o ácido carboxílico ele tem essa estrutura, né? Como ele tem um pKa igual a 4, significa o seguinte, em pH 0, por exemplo, ele vai estar totalmente protonado aqui. Por quê? O que seria o protonado? É esse hidrogênio aqui, esse próton. Beleza? Ele está ali. Agora, conforme eu vou subindo o pH, ou seja, conforme eu vou adicionando uma base ali para elevar esse pH, muitos desses compostos carboxílicos serão desprotonados pela força da base mesmo, que vão reagir ali e vão catar esse próton, né? Porque base, lembra do conceito de base, ácido base de Bronsted-Lowry? Que a base ela desprotona alguma coisa, enquanto um ácido protona, certo? No caso aqui a base vai desprotonar esse ácido, enquanto o ácido vai protonar o meio e vai jogar esse próton aí em solução. Beleza? Então o que vai acontecer aqui? Quando eu digo que ela tem um pKa igual a 4, isso é uma informação importante, eu já vou provar para vocês isso aí, que em pH 4, isso quer dizer que metade das partículas estão na forma ionizada, enquanto que metade das partículas estão na forma não ionizada. Na real que eu falei invertido, mas aqui, ó, partículas não ionizadas, isso aqui não está em forma de íons, isso aqui, ó, formou um íon, pronto. Essa é a forma ionizada. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Em pH 4, por causa do pKa valendo 4, eu vou ter 50% das partículas na forma não ionizada e 50% das partículas na forma ionizada. Tranquilo? Beleza, agora eu vou mostrar para você como é essa equação. Essa equação me diz o seguinte. Essa equação ela tem essa cara aqui, ó. Ela te dá o pH, você tem o pH, o pKa mais o log da concentração da forma ionizada, eu vou chamar aqui de I, dividido pela concentração na forma não ionizada. Fechou? Então vamos resolver isso aí. Lá na apostila, se der para a gente voltar lá para ver o que ele pede, ele diz o seguinte, ó, o valor medido em pH 6, vamos destacar isso aqui, pH 6, aqui, em pH 6, de uma amostra, indica que praticamente todos os substituintes fenólicos estão protonados, ou seja, eles não estão na forma ionizada. Beleza? Já vou explicar para vocês por quê. Isso aqui às vezes causa confusão na gente aí. Enquanto que os substituintes carboxílicos estão desprotonados. Então, voltando lá para o quadro, o nosso foco aqui é o pH 6. Então, se a gente for ver aqui, ó, o que vai acontecer? Vamos pegar primeiro os fenóis. Veja bem, o que é um fenol protonado? Um fenol protonado, como o próprio nome diz, é esse cara aqui, ó, com o próton. Beleza? Esse cara, ele é protonado e está na forma não ionizada. Porque ele não tem nenhum íon aqui, você não está vendo nenhuma carga aqui, concorda? Não ionizada. Fechou? E esse cara aqui, ele já está na forma ionizada, ou seja, na forma desprotonada. Então, essa aqui é a forma ionizada do fenol. E o que ele quer saber tem a ver com as concentrações ali do fenol e do ácido carboxílico nas formas protonadas ou não. Então, vamos aplicar isso aqui na equação de Anderson-Hasselbalch. Eu sei que o meu pH é igual a pKa mais o log
da concentração da forma ionizada, que eu vou chamar de F- aqui, sobre a concentração da forma ionizada, da forma não ionizada. Beleza? Então vamos lá. O pH, como a gente viu na questão, é pH 6. Susi, o pKa do fenol a gente viu que é 8. Beleza? Mas, vamos ver isso aqui, ó. Log F- sobre F, aqui. Fechou? Então, se a gente isolar esse log aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, então, o 8 passando, diminuindo, né? 6 menos 8. E eu vou ter aqui, então, que isso aqui é igual a menos 2. Certo? Agora, se eu passar esse log para cá como antilog, eu tenho que a concentração da forma ionizada sobre a forma ionizada, perdão, da forma ionizada pela forma não ionizada, a gente tem que isso aqui é igual a 10 a menos 2. 10 a menos 2 nada mais é do que 0,01. E a gente sempre coloca um 1 aqui embaixo. Por quê? Para fazer a comparação. Para saber que eu tenho a cada uma partícula na forma não ionizada, eu vou ter 0,01 partícula ionizada. Ou seja, significa que a grande maioria está na forma não ionizada, ou seja, na forma protonada. É isso que a questão nos diz, voltando lá na apostila. Ele está dizendo aqui que a maior parte dos substituintes fenólicos estão protonados. E a gente viu que sim, faz sentido, né? Mesmo porque ainda não chegou no pH 8 para ficar 50-50 lá dos desprotonados e protonados, ionizados e não ionizados. Então, basicamente, até aqui está tudo certo. Vamos ver os substituintes carboxílicos, se eles já estão desprotonados ou não. Voltando lá para o quadro, vamos fazer a mesma coisa agora com o grupamento carboxílico, beleza? Só que o nosso grupamento carboxílico, ele tem um pKa igual a 4. Só que aqui a gente está falando agora ainda em pH 6, né? Então vamos pegar aqui a forma ionizada. Sobre a forma não ionizada. Forma desprotonada aqui, forma protonada aqui embaixo. Beleza? Então o que vai acontecer? Olha só, aqui é um negativo aqui em cima, tá, pessoal? Tentei circular aqui, não é um outro O não, tá? Pra vocês não se confundirem aí. Então o que vai acontecer? O pH aqui é 6. Fechou? Continua pH 6 do mesmo jeito. O pKa agora é 4. Beleza? Eu somo aqui com log do CO- da forma ionizada, forma não ionizada. Fechou? E aí o que vai acontecer? Eu tenho que o log do carboxilato aqui sobre o ácido carboxílico vai ser, aqui no caso agora, vai ser 6 menos 4, que é 2. Se eu tirar o antilog aqui, ó, eu vou ter que essa razão, deixa eu mudar para o quadro aqui para ter mais espaço. Essa razão aqui, ó, sobre COOH e vai ser igual a 10 ao quadrado, que é igual a 100. Tudo isso aqui sobre 1. Vocês estão vendo que a situação se inverteu agora? Agora a gente tem uma situação diferente aqui. Agora eu tenho 100 partículas ionizadas para cada uma partícula não ionizada. Agora a maioria encontra-se desprotonada. Ou seja, sem esse hidrogênio aqui. Beleza? Vamos ver se é isso que a questão nos diz ali. Aqui, ó, enquanto que os substituintes carboxílicos estão desprotonados. Perfeito, exatamente isso. Então a 3 também está correta. A 4 já diz o seguinte: o valor medido de pH 4 em uma amostra indica que 50% dos substituintes carboxílicos estão protonados. Beleza? Então é aquilo que eu tinha dito. Quando o pH se iguala ao pKa, a gente tem essa razão de uma molécula ionizada para uma molécula na forma não ionizada. Só que eu fiquei de provar isso para você. E é isso que eu vou fazer agora. Então, cortando para o quadro de novo, vamos provar isso aí. Imaginem a situação ali, que eu tenho um pH igual a 4, beleza?
o pKa igual a 4 também, e o log das concentrações, na forma ionizada, forma não ionizada. Beleza? Então, o que eu faço? Quando eu pego esse 4, passo lá dividindo, eu vou ter 0. Então, eu sei que o log da concentração da forma ionizada e a concentração da forma não ionizada, isso aqui vai ser 0. Tirando o antilog, eu vou ter que fazer 10 elevado a 0. Isso aqui me diz o seguinte, ó. 10 elevado a 0, que é igual a 1. Só que esse 1, se eu colocar aqui 1 embaixo, eu vou ter essa razão aqui, ó. Uma partícula na forma ionizada e uma partícula na forma não ionizada. Quando eu tenho essa razão 1 para 1, 50, 50, não é mesmo? Então, aqui no caso, 50% das partículas estão ionizadas, 50% não ionizadas. Um está ionizado, outro não. Um está, outro não está, um está, outro não está. Isso aí é uma razão 1 para 1 de 50%. Então, voltando lá para o quadro, perdão, para a apostila, aqui diz exatamente aquilo que eu já tinha falado para vocês e como eu acabei de provar para vocês aqui também. Logo, as 4 afirmativas estão corretas, a resposta é a letra E. Fechou? Então, vamos lá. A questão número 40, ela fala o seguinte. Recentemente, a produção fotocatalítica de hidrogênio vem atraindo atenção devido ao processo que gera um combustível limpo, o qual é utilizado em células a combustível. O processo se baseia na separação de água nos seus componentes, conforme o equilíbrio inserido no esquema, utilizando luz solar e um fotocatalisador. No caso aqui, é um óxido de tântalo e sódio acoplado ali com lantânio, né? E esse processo é extremamente endotérmico, necessitando 1,23 eletronvolts para ocorrer. Num experimento, o processo foi realizado num sistema fechado, como esquematizado ao lado. Considerando essas informações, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Para você não sentir falta aqui do esquema, ele tá aqui, ó. A gente não... Ele tá mais aqui para enfeitar, na verdade, para a gente ver aqui a reação, né? Que seria a formação do hidrogênio a partir da água. O catalisador tá aqui, beleza? E o que a gente vai ver, na real, envolve alguns conceitos que a gente precisa saber sobre catálise, sobre um pouquinho aí de termoquímica, talvez, mas quase nada aí. Né? A única parte que vai envolver alguns conceitos relacionados à temperatura é no segundo item, mas vamos com calma, devagar com andor aí. A primeira diz assim, a quantidade de fotocatalisador limita a conversão. Essa é verdadeira. Por quê? Porque, veja bem, se eu colocar pouco fotocatalisador aí no meio, eu vou ter, tipo, a reação ela não vai acontecer de uma maneira tão rápida, talvez. Tipo, eu teria que colocar mais e mais até chegar no ponto que eu quero, entendeu? Então, se tiver pouco catalisador, tipo, vai ter... É como se a superfície ali do catalisador, ela estivesse sendo competida pelos substratos que vão sofrer a transformação ali, que vai ter essa catálise auxiliada por esse catalisador. E se eu usar uma quantidade muito pequena, vão ser poucas as partículas que vão estar atuando ali que vão sofrer essa conversão. Então, basicamente, quanto mais catalisador eu colocar ali, nesse caso é melhor. Beleza? Então, aqui, se eu colocar uma quantidade pequena, eu vou ter um limitante sim. Portanto, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Só que... Afirmativa verdadeira. Agora, veja bem, o aumento da temperatura irá favorecer a conversão. Sim, a gente viu aqui, ó, que é um processo extremamente endotérmico. Então, logo, ele absorve calor. Então, se eu aumentar a temperatura, isso vai ser bom também. Essa questão ela me deu um pouco de trabalho, que eu não sabia se ela era uma questão de catálise, se ela era uma questão de eletroquímica, ou se era de termoquímica, ou se era interpretação de texto, porque, tipo, realmente tem muita informação aqui que a gente procura, que está ali no texto mesmo, né? No caso aqui, o aumento da temperatura favorecendo a conversão, aqui está escrito que o processo é endotérmico, então tomamos como verdade. A terceira diz o seguinte, que a diminuição do volume do sistema favorece a conversão. Isso meio que contraria o que eu disse na primeira. Concorda? Que daí se eu vou ter um volume menor, uma área menor ali, tipo, então não vai ser tão eficiente essa catálise da reação. Então, por isso, essa é falsa. Beleza? Agora veja bem aqui, ó. É condição necessária para a produção de hidrogênio que o fotocatalisador absorva energia solar superior a 1,23 eletronvolts. Sim, porque basicamente isso aqui, essa energia necessária, é o que precisa
para romper aquela barreira lá, daquela energia de ativação, que o catalisador diminui. E a gente já vai ver isso numa questão que também cobrou catálise. Eu até vou deixar para explicar esse gráfico naquela questão, assim, mas de uma maneira mais visual. Mas por enquanto eu quero que você lembre que daquele gráfico lá que tem um caminho de reação, uma energia, que toda reação precisa de uma certa demanda energética para acontecer, e que o catalisador normalmente diminui essa barreira, e a reação já não precisa mais de tanta energia para acontecer assim. Então, basicamente, eu já vou falar isso depois. Tem outra questão aí que envolve uma catálise, mas catálise biológica, uma questão sobre enzimas, que é bem interessante também. Tranquilo? Então tá, vamos para a próxima. Então antes vamos só ver aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. E o que a gente tem aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, letra B. Suave? Partiu para a próxima então. Vamos lá. Aqui o esqueminha, a gente já passou por isso. Essa questão, quando eu vi que era de estequiometria, eu achei que estava no papo para vocês, mas eu vi que tem uma pegadinha. Então se você resolveu a questão com muita pressa, você pode ter caído nessa pegadinha aí. Então, vamos lá. Diz o seguinte: o palito de fósforo é um dos artigos mais úteis no nosso cotidiano. Na sua composição, possui fósforo vermelho, enxofre e clorato de potássio. A cabeça de um palito de fósforo pesa aproximadamente 0,05 gramas. A reação que ocorre na queima da cabeça de fósforo está representada a seguir. Essa equação aqui, ó, 3 do fósforo 4, mais enxofre, 10 clorato de potássio, oxigênio, produzindo aí no caso esse óxido de fósforo aí, cloreto de potássio, SO2. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos essa reação, e aqui ele diz o seguinte, que o cheiro característico de fósforo queimado se deve ao dióxido de enxofre formado. Beleza? E aqui no palito de fósforo os componentes estão em quantidades estequiométricas. Beleza? Aí é uma informação importante, e ele nos fornece as massas. O que ele pergunta é o seguinte: a massa em gramas de dióxido de enxofre produzido ao queimar uma cabeça de fósforo é de aproximadamente. Então, vamos lá. Quadro, por favor. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos transcrever a reação, que diz mais ou menos o seguinte. Aqui, ó. Eu tenho... Bom que a equação já está balanceada, hein? Mas isso não quer dizer que você vai ter menos trabalho. Como eu já citei, essa questão tem pegadinha. Enxofre, 10 do clorato de potássio. Opa, tem um O2 ali. Por que esse O2? Esse O2, veja bem, se você for lembrar lá da questão, ele não aparece na composição da cabeça de fósforo. Mas como eu estou falando de uma queima, e a queima precisa de oxigênio, então ela aparece na equação aqui. Beleza? E ali tá, nós temos ali os produtos, mas aqui como a gente está com pouco espaço, eu já vou colocar o que nos interessa. Eu vou tirar esse oxigênio aqui. Minha ideia era só citar para vocês o porquê que ele apareceu na equação, né? Mas o que ele quer saber é a formação do dióxido de enxofre. Beleza? A gente viu ali que vai formar 1 mol. Beleza? E tudo isso aqui que está na cabeça de fósforo, tudo isso aqui que está na cabeça, ó. Onde que o pessoal errou? Colocando, basicamente, assumindo que a cabeça de fósforo, que pesava lá 0,05 gramas, os caras assumiram que tudo isso aqui era fósforo. E quem fez isso, dançou. Por quê? Porque exatamente, se você fizesse todo esse esquema aqui, ia bater uma alternativa, e você provavelmente ia ficar sem entender onde errou. Então, o problema aqui, basicamente, foi que precisava considerar todos esses componentes ali para a cabeça do fósforo. Então vamos pensar no seguinte: a gente tem as massas, né, que ele forneceu ali. O fósforo é 31. Beleza? Aqui a gente está falando do fósforo 4. Beleza? Então, é uma molécula composta por 4 átomos de fósforo. Beleza? E o que eu vou ter no final das contas? Eu vou ter isso aqui multiplicado por 3. Porque eu tenho 3 dessas moléculas aqui, como a gente pode ver. Tranquilo? Então, eu tenho aqui, no total, 372, deixa eu puxar uma setinha aqui, gramas. Lembrando que eu estou falando aqui com uma quantidade molar, ou seja, em 3 mols de fósforo aí, eu vou ter essa quantidade. Fechou? Porque agora, gente,
você que ainda está com problemas com estequiometria, talvez eu vou dar uma parada nessa questão aí para te ajudar realmente a como não se bater em nenhuma questão de estequiometria. Porque para você organizar a sua regra de 3, que é onde está a maior dificuldade da galera, você precisa colocar em uma das linhas os seus valores, as suas constantes, que estão referentes ao valor molar, ou seja, valores do mol, e você tem que colocar as suas variáveis. Uma delas é o nosso x. Tranquilo? Então, veja bem. Se a gente for ver ali, ó, voltando a calcular as massas aqui, ó, no caso o enxofre. Enxofre, como ele nos forneceu, é 32. Certo? E o clorato de potássio, a gente pegar lá as massas. Ali não tem mistério, gente. A questão forneceu as massas, 39 do potássio, 35,5 do cloro, 16 do oxigênio. Até que tô bom de memória, né? Então vamos lá. Multiplica por 3 o oxigênio para dar 48. E depois soma tudo isso aqui e multiplica por 10 para você ter essa massa aí. Eu vou fazer direto. O KCl, ó, 3. No total aqui, como eu tenho 10 mols desse cara, eu vou ter então 1.225 gramas. Agora que eu vos digo, eu preciso relacionar as minhas constantes com as minhas variáveis. Beleza? Guardem esse macete aqui. Porque olha só, quando eu tenho as minhas constantes, eu estou falando do mol. Então eu vou somar as massas molares do fósforo, do enxofre e do clorato de potássio. E isso aqui vai nas minhas constantes. Vamos lá. Se eu somar, por que eu estou somando esses valores? Porque são os valores molares, beleza? 372, 32, 1.225. Beleza? Esses são os valores dessa quantidade aqui, de 3 mols para 1 mol e 10 mols. Beleza? Eu estou trabalhando com quantidades molares, então por isso que eu tenho que usar esses valores aí. Porque a primeira linha é a linha do mol, que eu chamo. Quando eu somo esses 3 valores, de cabeça aqui vai dar 1.629 gramas. Isso aqui é do que está na cabeça de fósforo, lembra? Que eu estou relacionando com o meu dióxido de enxofre, esse cara aqui, que se eu puxar a massa dele, enxofre 32, a massa dele, se você for consultar ali, o oxigênio, a massa é 16, mas como eu tenho 2 oxigênios, eu vou ter 32 também, 32 com 32 dá 64. Combinado? Então aqui, eu vou ter 64 gramas produzidos. O que eu quero que vocês entendam? Que a proporção é essa. A proporção em mols é 3 mols de fósforo para 1 mol de enxofre, 10 mols de clorato de potássio, produzem 1 mol de SO2. Beleza? Logo, se eu converto mol para massa, coisa que vocês sabem fazer, né? Tipo, determinando massa molar, eu sei então que 372 gramas de fósforo, 32 gramas de enxofre, 1.225 gramas de clorato de potássio produzem 64 gramas de dióxido de enxofre. Somando tudo isso aqui, eu tenho que na cabeça de fósforo, em quantidades molares, eu tenho 1.629 gramas para produzir 64 gramas. Fechou? Mas o que a nossa questão pergunta? Ela pergunta as nossas variáveis. Quais são nossas variáveis aí? Basicamente, ele quer saber assim, ó. Qual é a massa de dióxido de enxofre produzida se eu queimar uma cabeça de fósforo inteira, que como a nossa questão lá disse, é 0,05 gramas. Combinado? Multiplico em cruz. O que vai acontecer aqui? Agora, matemática básica. Fechou? Eu vou ter aqui, então, que 1.629x é igual a 64 vezes 0,05. Quando eu passo esse 1.629 dividindo aqui, ó, 1.629, o que vai acontecer? Eu vou ter que o meu x, fazer aqui no cantinho, de cabeça vai dar 1,96 vezes 10 elevado a menos 3. Fechou? 1,96 vezes 10 a menos 3. Voltando lá na apostila, o que vai acontecer? 1,96. Ah, não tem alternativa. Tem sim, só que está arredondado aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza? Por quê? 1,9, 2 a gente aproxima aí. Fechou?
Então, essa é a resposta. Não, o gabarito não está errado. Provavelmente você caiu na pegadinha aí. Então, era uma questão um pouquinho trabalhosa, porque tinha que relacionar todos ali os reagentes ali que estavam presentes na cabeça do fósforo. Então, é por isso aí. Vamos agora para a questão número 42, que diz o seguinte. O salicilato de metila gelol, gente. Lembra do gelol? O negócio, aquele cheirinho gostoso lá, né? Que você passava quando machucava, lembra? Você batia, passava gelol e ficava cheirando, né? O que acontece? É um produto natural amplamente utilizado como analgésico tópico para o alívio de dores musculares. Você usa um analgésico normalmente quando você já sentiu a dor, né? Você bateu, aí você passa um analgésico. Para evitar que você sinta dor, você usa um anestésico, né? Mas só para curiosidade aí para vocês. Basicamente é o seguinte. Esse composto também pode ser obtido por via sintética a partir da reação entre ácido salicílico e metanol, conforme o esquema abaixo. A reação esquematizada é classificada como uma reação D. Beleza, vamos ver que tipo de reação é essa aqui. Tá lá em cima, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Veja bem. Essa aqui eu nem vou usar o quadro, não. Vamos fazer aqui mesmo. Veja bem. Ácido salicílico. Tá ali a estrutura dele. Eu imagino que você deva lembrar das reações aí que explorem alguns sítios aqui do nosso ácido salicílico. Se você for lembrar aqui o nosso metanol, ele tem essa cara aqui, ó. Metanol é o nosso CH3OH. É um álcool. Uma coisa que já dá para você começar a pensar, né, é o seguinte. O que vai acontecer aqui? Eu tenho uma hidroxila alcoólica, beleza? Eu tenho aqui no meu ácido salicílico uma extremidade carboxílica. Isso já era para te lembrar alguma coisa. Eu resolvi um exercício desse na aula do Apoio Enem. Não sei se você está lembrado. No qual a gente reagia um álcool com um ácido carboxílico. E o nosso produto seria éster e água. E se a gente for ver, esse nosso salicilato de metila aí é o nosso éster em questão. Porque, veja bem, ele tem aquela característica lá, carbonila, né? Para cá, um radical alquílico. Para cá, um oxigênio preso a uma metila, que seria isso aqui, na real, né? Tem um radical aqui orgânico de um carbono. Beleza? Então, o que acontece? Esse Me é de metil. É o CH3 ali, que está camuflado. Beleza? Então, eu tenho um éster aqui. Síntese de ésteres é uma esterificação. Beleza? Então a resposta aí é letra A. Tranquilo? A próxima é uma questão bem legal também, que diz o seguinte. A reação da hidrólise da acetilcolina, esquematizada abaixo, é fundamental na transmissão de impulsos nervosos nos seres vivos. A acetilcolina é um neurotransmissor. Prazer, né? A reação é promovida pela enzima acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina. Beleza? Ou seja, o que vai acontecer? Tá aqui a acetilcolina, ela chega na enzima acetilcolinesterase, é essa questão que eu queria falar com vocês, sobre cinética, sobre enzimas, lembra? Porque aqui já entra na parte legal, que são enzimas, são bacanas a gente entender, porque é uma aplicação, é uma coisa que a gente sempre ouve falar lá desde a quinta série, lá, que a professora comentava, não sei o que, enzimas, beleza, mas o que fazem as enzimas? Elas aceleram a velocidade das reações bioquímicas, beleza? Agora, onde que eu quero chegar nisso aí? Como elas aceleram velocidades de reações, elas são catalisadores biológicos, beleza? Então, como a gente já viu, a gente teve um catalisador lá mais industrial, vamos assim dizer. Agora a gente vai trabalhar com um catalisador endógeno, que é a nossa acetilcolinesterase. E o que nós temos aqui é o seguinte. Ó, ó, número 1 aí, para ninguém zerar o vestibular. Ó. Acetilcolinesterase é catalisador da reação. Beleza? É o que eu acabei de falar aqui. Ó. Falou enzima. É sempre bom vocês lembrarem lá que é um catalisador. Beleza? Enzima catalisador. Uma coisa está totalmente relacionada, uma coisa é a outra. Entendeu? Uma enzima, toda enzima são catalisadores. Então, a número 1 tá verdadeira. Beleza? A 2 diz o seguinte. A acetilcolinesterase aumenta a energia de ativação da reação. Vamos pro quadro lá então? Para eu mostrar o gráfico que eu estou devendo para vocês? Então vamos pôr no gráfico aqui. Diz o seguinte. Eu tenho aqui um gráfico cujos eixos são a energia, beleza? E o meu caminho de reação. Eu tenho aqui reagentes, no caso aqui seria a minha acetilcolina,
A acetilcolina está aqui. E a gente vai ver a reação de hidrólise dela. Basicamente, para hidrolisar a acetilcolina, para ela virar lá os compostos que seria colina mais o ácido acético, né? Então, beleza. Eu tenho essa barreira aqui, que impede, no caso, que é o empecilho nosso aí para a reação acontecer. Hidrólise, normalmente é uma reação com água, né? Então, se chegasse só água direto ali para hidrolisar a acetilcolina, não seria viável energeticamente. A gente ia precisar de uma energia grande para isso acontecer. E o que a questão me diz é que o catalisador vai aumentar isso mais ainda. Deus me livre. Ia estar todo mundo morto se isso acontecesse, entendeu? O catalisador aqui, no caso, a nossa enzima, ela ia precisar diminuir a energia de ativação. Vamos tentar mudar a cor aqui. Sim. Deixa eu ver. Ela vai diminuir aqui, ó, a energia de ativação para esse morrinho pequeno aqui, ó. Beleza? Ou seja, agora, para essa reação acontecer, precisa de muito menos energia. Porque o catalisador ele facilita isso. Então, ele diminui a energia de ativação. Por isso que aquela questão lá está errada. Então, voltando lá para a apostila. A 2 é falsa. Beleza? A 3 é o seguinte. Promove caminhos reacionais alternativos. Sim. Por que ela promove caminhos reacionais alternativos? O que acontece é o seguinte. Basicamente, nós temos a reação normal, como eu diria com vocês lá, seria a reação lá da hidrólise com a água e tudo mais, né? Só que, quando eu tenho essa reação com a acetilcolina, a nossa enzima acetilcolinesterase, perdão, a reação com a acetilcolinesterase no caso aí, o sítio ativo da enzima, ele apresenta grupamentos funcionais ali que vão reagir com a acetilcolina e vão fazer uma via ali, um mecanismo de hidrólise, beleza? Então, basicamente, agora eu já vou ter outro caminho reacional. Já não vou mais ter lá os pares de elétrons do oxigênio da água, atacando ali a carbonila e tudo mais. Vai ser uma coisa diferente. Vai ser o sítio ativo da enzima que vai promover essa reação aí. Então, é um caminho reacional diferente, sim. Então, por isso, a questão 3 é verdadeira. Beleza? E a questão 4 diz... o item 4 diz o seguinte, que inibe a formação de intermediários. Partindo do pressuposto que esses intermediários são da própria acetilcolinesterase, ela é falsa. Por quê? Porque quando a acetilcolina ela encaixa ali no sítio ativo da acetilcolinesterase, acontece uma série de reações químicas que formam intermediários. Beleza? Então, inicialmente, quem sai é a colina, que é esse primeiro aqui, ó. Ele sai da jogada, certo? E, enquanto isso, a enzima acetilcolinesterase, ela permanece acetilada. Ou seja, ela permanece com esse radical aqui, ó. Beleza? E aí depois vem a água que elimina esse ácido acético da jogada e a enzima volta a ficar como ela estava. Por quê? Por que ela tem que voltar a ficar como ela estava? Por dois motivos. O primeiro, né, para o bem-estar aí do organismo, para que a enzima possa degradar novas acetilcolinas. Beleza? E por outro motivo, porque todo catalisador, eles têm uma propriedade importante que eu espero que vocês lembrem. Eles estão regenerados ao final da reação. Então, por isso que, no caso aí, a gente precisa... Saiu a colina, a gente desacetila essa enzima para que ela volte a ficar como ela estava. Então, a 4 é falsa. 1 e 3 são verdadeiras. Resposta letra E. Fechou? Então, vamos para a próxima questão aí. Que diz o seguinte. A retina do olho humano contém dois tipos de células especializadas, os cones e os bastonetes. Nos bastonetes acontece uma transformação química fundamental para a química da visão. Trata-se da conversão do retinol, que é a vitamina A, em retinal, que, na sequência, sofrerá outras transformações. Fechou? Então vamos lá. Aqui está o retinol, aqui está o retinal. Aqui no retinol nós temos um álcool, aqui no retinal nós temos um aldeído. Fechou? Então vamos ver o que nossos itens dizem aí. Aqui diz o seguinte, ó, o grupo funcional álcool no retinol é convertido a aldeído no retinal. Faz sentido, não faz? Dá uma olhada no carbono 15 ali, ó. Se você for ver bem, ó. O carbono 15, que está aqui, ele tá ligado a uma hidroxila alcoólica, beleza? E aqui, esse carbono 15, ele já está oxidado. Guarda essa palavra porque um dos itens aí vai explorar isso aí. Aqui, então, no caso, ele está na forma de aldeído. Então, o grupo funcional é convertido, sim, a aldeído. A ligação dupla entre os carbonos 11 e 12 sofre uma reação de isomerização. Sim.
Por quê? Veja bem, a gente pode ver que as moléculas são isômeras, né? Elas têm ali o mesmo número de carbonos, de oxigênio e hidrogênio. Então, esse é o primeiro passo para a gente analisar isso aí. Mas antes, veja bem isso aqui, ó. Repare que aqui nós estamos na configuração E. Essa configuração E, muitos professores ainda do ensino médio chamam de trans. Provavelmente é com esse nome que vocês devam ter ouvido, trans. Lembram da isomeria E e Z? Ou cis e trans? Então, aqui os carbonos 11 e 12, como você pode ver, eles não estão nessa configuração aqui, ó. Eles estão em uma configuração diferente, que é a configuração Z. Ou, como alguns devem conhecer, a configuração cis. Beleza? Lembrando que a cis e trans, elas têm essas caras assim, né? Você tem a dupla ligação. O cis, ele fica mais ou menos nessa conformação assim, né? E o trans, ele é viradinho assim. Beleza? Então, basicamente assim, os grupos estão em diferentes lados dessa ligação. Isso é o trans. E quando está do mesmo lado, eu tenho cis. Beleza? E é o que acontece aqui. Então, eu tenho aqui, no caso, uma isomerização, porque eu saí do isômero trans, fui para o isômero cis. Beleza? Então, aconteceu essa reação, sim. Agora, vamos lá para a questão 3, para o item 3, que diz o seguinte, que a molécula do retinal apresenta um grau de oxidação superior ao do retinol. Vamos ver? Eu falei para vocês sobre oxidação. Já citei, já entreguei o ouro no começo, dizendo que essa molécula do retinol, ela está menos oxidada do que essa molécula do retinal. E como é que eu sei disso? Galera, oxidação e redução em química orgânica é muito mais simples do que na química inorgânica, que você tem que ficar lá, às vezes, calculando lá na equação o número de oxidação e pá. Aqui é muito fácil. Quem tiver mais oxigênios, está mais oxidado. Mas aí você olha para mim e fala, pera, os dois têm um oxigênio só, os dois são isômeros, então não faz sentido isso aí. Faz. Porque assim, veja bem, esse carbono aqui, ele está ligado duplamente, ele está fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Isso torna ele mais oxidado. Então, se a gente for ver, vamos lá para o quadro rapidinho, só para eu fazer um esquema aí. No que se refere aos estados de oxidação, veja bem, eu tenho um álcool, beleza? Ele é oxidado a acetaldeído. Isso acontece no organismo, inclusive, quando você bebe. Essa reação que acontece no teu corpo aí. E é o acetaldeído que te faz mal. Né? O etanol por si só não faz muita coisa, mas o acetaldeído é que te dá a tontura, te faz ligar pro ex, que te faz dar todas as reações com álcool aí que a gente conhece, né? Então, basicamente, né, dá vermelhidão na face e tudo mais aí, né, que a gente vê. Ressaca, enfim, vocês conhecem muito bem, né? Deve saber disso melhor que eu. Então, isso aqui é uma reação de oxidação. Tem como oxidar mais? Claro que tem. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Quando eu obtenho um ácido carboxílico, veja bem, isso é o mais oxidado que eu posso ter. Nesse caso. Por quê? Porque, olha só, eu tenho, além desse oxigênio aqui, eu tenho mais uma dupla com esse oxigênio aqui. Então, o meu grau de oxidação aqui está só aumentando. Então, realmente é muito fácil de visualizar isso aí. Então, voltando lá para a apostila, a questão, o item 3, ele diz aí pra gente que o nosso aldeído ele é mais oxidado. Como eu já expliquei para vocês, que está fazendo uma dupla ligação, isso aí condiz aí com o que a gente já conversou. Então, o item 3 também está correto. Beleza? Agora, veja bem o item 4. Ele diz o seguinte, que a molécula do retinol apresenta um centro quiral no carbono 15. O que é um centro quiral? O que é um estereocentro? É todo carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Beleza? Isso aí faz com que ele tenha aí uma estereoisomeria, né? E a gente pode ter diversas configurações espaciais aí. Veja bem aqui. O que acontece no retinol, que é o que ele está falando? Se a gente for analisar, ele está fazendo uma ligação aqui com todo esse cara aqui, ó, com todo esse grupamento, uma ligação com a hidroxila, mas as outras duas ligações que o carbono está fazendo, já que o carbono faz 4 ligações, são 2 ligações com hidrogênios. Eu tenho 2 ligantes iguais aqui. Então não pode ser um estereocentro. Beleza? Por isso que a 4 é falsa. Certo? Então nós temos que 1, 2 e 3 são
verdadeiras. Resposta alternativa, letra C. Fechou? Vamos para a última, que diz o seguinte. A análise dos dados termodinâmicos de reações permite a previsão da espontaneidade. A tabela a seguir estão apresentados os dados termodinâmicos de duas reações químicas. E diz o seguinte, a partir dos dados apresentados, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras ou falsas. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela primeiro aqui? Então aqui diz o seguinte, ó, a análise dos dados termodinâmicos de reações permite a previsão da espontaneidade. Na tabela a seguir estão representados os dados termodinâmicos de duas reações químicas. A primeira é a reação de síntese da amônia e a outra é a reação aí do óxido de magnésio com monóxido de carbono, formando magnésio e CO2. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos os dados referentes a entalpia, entropia e energia livre de Gibbs. Beleza? A energia livre de Gibbs a 200 Kelvin e outra a 2800 Kelvin. Mas antes vamos pensar aqui um pouquinho na parte teórica da coisa. É o seguinte, quando eu falo em energia livre de Gibbs, é sempre importante a gente prestar atenção nos valores, porque a gente tem as seguintes informações a partir desse dado aí. Quando eu tenho uma energia livre de Gibbs negativa, ou seja, menor do que zero, a minha reação é espontânea. Beleza? Então, se ali no caso, no sistema ali da temperatura, entropia, entalpia, ali fechou, fez ali, nos cálculos da formulazinha que eu já vou mostrar para vocês, o que a gente tem? Se o meu ΔG for menor do que zero, a reação acontece espontaneamente. Beleza? Se for maior do que zero, a reação ela não acontece espontaneamente, já é um processo forçado daí. Beleza? Então, vamos lá. O que ele diz aqui, ó? A partir dos dados apresentados, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras ou falsas. E aqui nós temos o seguinte. A diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade da reação 1. Vamos ver. Veja bem. Quando eu diminuo a temperatura... Vamos aqui, o que a tabela me diz? Que quando a temperatura aumenta, aumentou de 200 para 2800 Kelvin, eu vi que o meu ΔG foi de menos 15 para mais 50. Ou seja, desfavoreceu a minha espontaneidade. Por quê? Porque, veja bem, se a reação só é espontânea quando o ΔG é negativo, e aqui, quando eu esquentei a parada, o ΔG ficou positivo, então isso significa que o aumento da temperatura não favorece a nossa espontaneidade. E o que ele diz aqui é o contrário, ele diz que a diminuição da temperatura que desfavorece a espontaneidade da reação 1. Então isso aqui está errado, essa aqui é falsa. Beleza? A outra diz o seguinte, o aumento da temperatura favorece a espontaneidade da reação 2. Vamos ver? Se a gente aumentar a temperatura aqui de novo, de 200 para 2800, reparem que o meu ΔG ele diminui na equação 2. Continua positivo, né? Então o processo continua forçado, mas menos forçado agora, porque o ΔG diminuiu. Ou seja, isso favorece a minha espontaneidade, o que significa que se eu aquecer ainda mais essa reação, o que vai acontecer? Se eu fornecer mais calor ainda, essa reação ela vai ficar espontânea ao longo do tempo, quando o ΔG, que depende da temperatura, atingir um valor inferior a zero. Beleza? Então, a número 2, ela é verdadeira. Então, falso, verdadeiro. Agora que eu for baixar aqui vai sumir tudo de novo, mas não tem problema. Já marco tudo daí. Agora veja bem, na temperatura de 400 Kelvin, a reação 1 será espontânea. Vamos ver isso aí? Vamos fazer uns cálculos aí bem básicos que a gente pode ver? Vamos ver ali no quadro. A fórmula que eu prometi para vocês é essa aqui, que diz o seguinte. Ela relaciona a minha energia livre de Gibbs, que é o meu ΔG, que é igual a ΔH menos T ΔS. ΔH, opa. ΔH é a minha entalpia, T é a minha temperatura, ΔS aqui no caso é a minha variação da entropia. Beleza? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? Eu sei que, aqui no caso, vendo o meu ΔG, vamos ver a equação 1. O ΔH, se você for olhar na tabela, vamos voltar lá para a tabela, na apostila. Se eu for ver, o meu ΔH
ele vale menos 20 quilojoules por mol. Então, para colocar tudo em joules por mol, já que a nossa entropia está em joules por mol, eu vou colocar aqui, o ΔH é menos 20.000 joules por mol, beleza? Vamos para o quadro, então. Então, aqui... apaguei. Vamos lá. De novo, então. ΔG igual a ΔH menos T ΔS. ΔG, entalpia, menos 20.000 joules. A temperatura em questão ali era 400 Kelvin, que ele pediu. E a entropia, não vamos voltar lá, eu já tenho anotado aqui, vale, perdão, que é menos 400, porque vai diminuir, né, o menos da fórmula. Menos 400 vezes o menos 25, que já é da própria variação da entropia mesmo. Beleza? Se eu fizer isso aqui, ó, sempre lá da matemática básica, né, lá da segunda série, que a professora falava, sempre começa pela multiplicação, né? Isso aqui vai dar mais 10.000. E se eu pegar aqui, ó, ΔG, menos 20.000, mais 10.000, eu vou ter a minha resposta de menos 10.000 joules por mol. Ou menos 10 quilojoules por mol. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, independente se você errou aí o cálculo, às vezes fez alguma coisa e por sorte o seu ΔG deu negativo, você já mata a questão. Por quê? Porque ΔG negativo me diz uma reação espontânea. Voltando lá para a questão, para a apostila, o que me diz aqui na 3 é que a temperatura de 400 Kelvin, a reação 1 será espontânea, sim. Então, isso aqui é verdadeiro. Agora vamos ver a reação 2 a 4.000 Kelvin. O que vai acontecer? Quadro. Vamos lá. Mesma fórmula. A situação é a mesma. A gente vai fazer o seguinte aqui. ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Beleza? Aí aqui, o que eu vou ter? O ΔG que eu vou calcular. O ΔH da minha reação, se você for ver lá na minha tabela, dessa vez é 30. 30 quilojoules. Então, 30.000 joules por mol. A temperatura em questão agora não é mais 400, vai sim 4.000 Kelvin. Fechou? Lembrando que esse menos aqui é da fórmula. Né? Até porque se fosse menos 4.000 Kelvin, tinha uma coisa muito errada ali, né? Por ser um Kelvin negativo. Mas, e vezes a variação da entropia, que no caso ali é de 5. Beleza? Menos 4.000 vezes 5 eu vou ter menos 20.000 aqui. Se eu pegar o 30.000 e subtrair disso, eu vou ter que o meu ΔG vai ser igual a mais 10.000 dessa vez. 10.000 joules por mol. Ou 10 quilojoules por mol. Dessa vez a reação não é espontânea não, porque o meu ΔG deu positivo. Então a última é falsa. Vamos ver lá? Voltando lá para a nossa apostila. Então, a primeira, falsa, verdadeira, verdadeiro, falso. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Resposta, letra D. Fechado, gente? Então vamos lá. Essa aí foi a nossa correção do vestibular de domingo. Eu espero que tenha sido útil para você. E que você possa aproveitar aí muito desse conhecimento aí que você assimilou para o Enem, que é amanhã. E para a segunda fase do vestibular, caso você felizmente tenha sido aprovado. Né, a gente espera muito da segunda fase de Química para esse ano. E justamente aí para outras provas aí que você for fazer, que a gente possa encarar esses desafios. Então, muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço.